Ei, doutora Viviane, Oi, querida, tudo bem, doutora Leandra? tudo jóia. Gente, eu amo a Vivi Ótimo. de paixão. Ela mora no meu coração. É muito difícil para mim chamar ela de doutora Viviane, viu? Ai, minha amiga, isso aí. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, né? A gente aprende muito e você aqui em Brasília faz muita diferença para a gente da nutrição, porque é uma mentora, é uma professora e que a gente tem com muito carinho aqui. Obrigada, Vivi. É um prazer também ter você aqui com a gente, né? É uma honra para a Farmacotécnica te receber aqui. Eu estava comentando com o pessoal antes de você entrar que com calor desse, o que é que você inventou aí de chá? Ah, sim. Na verdade, hoje vim fazer, ó, eu fiz um suchá. Aí, que tá muito quente, né? Aqui em Brasília tá quente demais. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei um chazinho de erva cidreira, já tinha feito um pouco mais cedo, deixei gelar um bocadinho, bati com limão e coloquei umas ervazinhas. Aí eu fiz um suchá. Ai, que delícia! Isso deve estar bom a beça. Tá geladinho. Pois é, eu fiz um chá de hortelã, peguei umas frutas vermelhas congeladas, coloquei dentro e agora tá bem geladinho também. Verdade, né, Hum, gente? Se a gente quer aproveitar o poder das ervas nesse calor, então nós vamos ter que, a gente tem que inventar mesmo, né? é, isso aí. Que joia. Ô, doutora Parece que Viviane, alguém conta pra escreveu. gente. Ah, pode Alguém falar. escreveu que travou. Vamos só esperar um pouquinho o feedback aí. Tá tudo bem aí, pessoal? Tá normal? Quem tá acenando tá ouvindo a gente? Não, acho que tá tranquilo, porque senão o pessoal tinha escrito mais. Tá certo. Doutora Viviane, se apresenta para a gente, conta um pouquinho sobre a sua experiência profissional para a gente poder começar a falar do nosso assunto de hoje. Joia. Pois é, eu sou Viviane de Castro, sou nutricionista, sou do interior de Minas Gerais, numa cidade linda chamada São João del Rei, onde os sinos falam, onde os sinos tocam, onde a gente cozinha na panela, onde a gente cozinha no fogão a lenha. E a nossa cultura vem muito disso, né? A gente é acostumado a comer comidinha ali quentinha, e isso foi a base da minha alimentação. E eu tento hoje ainda, apesar de toda a correria de não estar em Minas Gerais mais, mas estar aqui em Brasília, mas eu tento ainda manter as tradições e tento sempre que possível comer comida mesmo, de verdade. Fiz um curso maravilhoso que foi a Nutrição Clínica Funcional, onde eu me apaixonei mais ainda pelos alimentos, por comer comida de verdade, por estar tendo uma alimentação baseada em verduras e legumes, e a base da nutrição funcional, onde eu levo para dentro do consultório também, e tento perpetuar isso aí para frente. É verdade, né, gente? Nunca se falou tanto de comida de verdade, né? E se a gente olhar para as nossas origens, a gente vai encontrar aquilo que realmente É, faz bem, né? Quantas com certeza. histórias, quantas histórias, né, das nossas avós, a canja de galinha, quando está gripada, tudo acaba que a ciência uma hora vai É, demonstrando que tem resultado, né? uhum, tem fundamentos, né? Tem fundamento. Então, tem gente que acha muito trabalhoso cozinhar, realmente dá um pouquinho de trabalho, né? Dá. Mas também é uma troca muito válida, né? Pela saúde que isso traz para a gente, né? E tem amor ali, né? Tem carinho, tem empenho. A gente fala que assim, ninguém é obrigado a gostar de comer, de cozinhar, mas pelo menos fazer o básico por você mesmo. A comida tem energia, a comida ela é capaz de confortar. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem esse cuidado de fazer o básico, né? É verdade, é verdade. E é um elo muito forte, né? Eu acho que a comida é Isso. um elo muito forte com as nossas origens. Eu gosto de cozinhar, mas e principalmente uma coisa me acalenta quando eu estou estressada aí pro fogão, né? Mexer com o fogo me traz um pouco de tranquilidade, desestressa, né? Então vai ter Isso. gente que vai falar, tem gosto para tudo, mas é É. verdade. Tem Doutora gente que realmente Viviane, é um sacrifício. também não adianta muito, né? Se for um sacrifício levar um humor muito ruim, mas eu acho que todo mundo aprende a gostar um pouquinho, né, de cozinhar. Acho É, que é. dá pra aprender.
Vivi, a gente vai falar hoje sobre nutrição e fertilidade, né? É um tema que tem sido cada dia mais recorrente, Uhum, né? Mas até eu estava até me lembrando o seguinte, há um tempo atrás, eu tenho um filho de 22 anos, né? Então, quando eu engravidei dele, embora seja farmacêutica, o pensamento corrente ainda naquele tempo, você vê que não faz tanto tempo assim, era que, você vai engordar mesmo? Para que que você vai se preocupar com isso agora? Vai engordar na gravidez? Por que que você tem que se preocupar com isso agora? E aí, uhum. eu acho que de tempos em tempos, os mitos vêm caindo, né? Conta pra gente. Hoje as pessoas procuram estar em forma para Uhum, engravidar. Isso isso. interfere na fertilidade? A obesidade interfere na fertilidade? Como que isso funciona? Sim. Com toda certeza. O que a gente tinha esse pensamento, né, que às vezes as pessoas só paravam de tomar o anticoncepcional e já rápido engravidavam, ou as pessoas casavam e rápido engravidavam. Hoje em dia a história vem sendo muito mudada, principalmente por conta dessa mudança no parâmetro geral das pessoas em relação ao hábito de vida, em relação ao estresse, à obesidade principalmente. E a gente precisa ver que a obesidade, ela é considerada, se a obesidade já está instalada, é todo um processo inflamatório que está ali. Então, principalmente no caso da mulher, se ela já pensa em engravidar e está obesa, ela precisa reavaliar esses conceitos. Primeiro, que se ela engravidar já obesa, o processo inflamatório está generalizado, está instalado. E principalmente na parte de endométrio. Então, assim, o endométrio ele vai acolher esse embrião. Se ele está inflamado, a possibilidade de implantação já começa a reduzir. Então, não pode estar fazendo, não pode ser assim de imediato. Esse pai e essa mãe têm uma responsabilidade imensa nesses gametas. Eles precisam produzir gametas morfologicamente ativos e saudáveis. Então, lembrar que essa contribuição é 50% da mãe e 50% do pai. E com a obesidade, isso atrapalha demais por conta do processo inflamatório, generalizado, em ovário, em útero, em intestino e assim por diante. É verdade, né? Quando a gente vê os estudos que demonstram que a obesidade ela leva a várias doenças, uma das formas de levar a várias doenças é a partir da inflamação. As células Isso. adiposas, as células gordurosas do nosso corpo, elas quando crescem, né, a gente tem a capacidade de formar um número de células gordurosas até uma determinada idade, o número. Então, é por isso Isso, que tem que se ter muito cuidado com a criança, com a alimentação da criança, porque até os 5 anos de idade é o tempo que a gente forma o número de células. Mas isso. essas células, elas podem crescer engordando ou Uhum, emagrecer. E toda vez que isso, elas engordam, essas células têm a capacidade de atrair uma resposta imunológica e desencadear uma resposta inflamatória em todos os órgãos. Então, por que que uhum, algumas pessoas, quando passam a vida em obesidade, né, desencadeia risco cardiovascular? Talvez porque essa isso. pessoa tenha esse elo frágil. Uhum, Mas, para outras pessoas, pode, por exemplo, esse processo inflamatório atrapalhar uma fertilidade, atrapalhar uma isso, implantação de um óvulo, né? Então, isso. essa história de que vou engravidar, não preciso me preocupar com o peso, isso já caiu por terra, gente. Sim, sim. E precisa cair, precisa cair. Porque uma das perguntas que a gente tem muito dentro do consultório é por que está acontecendo onde as pessoas hoje não têm tolerância? Tem muito mais intolerância e pouca tolerância. Então a gente tem que saber como é que foi o processo antes, né? Então, antes dessa mãe engravidar, como é que foi? Se usou suplementação, se não usou suplementação, como é que estava o hábito de vida desses pais. Então, isso tudo vai influenciar na qualidade do bebê de agora para frente. Então, as pessoas falam, nossa, mas as pessoas estão muito frágeis, muito fracas, né? Você que tem o seu de 22, por exemplo, o histórico para trás influenciou na vida do Com Lorenzo, certeza. né? Com certeza. E também a gente precisa lembrar que durante a gravidez, o que os pais comem, hoje se fala muito em epigenética, né? Do meio interferir. Sim, O que a mãe sim, come
o como você se alimenta e como está o ambiente vai favorecer com que o seu filho tenha mais facilidade de ser obeso ou não, tá? Então, E tem relação, doutora Leandra, até com o que os avós comeram. O que os avós comeram também tem influência nessa gestação atual, né? é Como é que verdade. foi? E aí as pessoas perguntam por quê, de onde veio, né? Vivi, e o homem? A obesidade no homem também pode atrapalhar na fertilidade? Sim, com toda certeza. Como a gente disse, que 50% é da contribuição materna e 50% dos homens, a gente tem que avaliar que perante o período, durante a obesidade, o homem tem mais possibilidade de ter alteração nos espermatozoides. Então, o que que acontece? Durante o processo inflamatório da obesidade, a obesidade altera a proteônica dos espermatozoides, alterando a função, alterando a qualidade desse espermograma, diminuindo a espermogênese. Então, o que que acontece? Se esse homem tem alteração, já está obeso e se tem a possibilidade de ter uma gestação, então é melhor tratar antes, para não correr tanto problema assim com a questão dos futuros filhos, né? Então, gente, é muito importante isso, né? A gente vê que os casamentos têm mudado e eu percebo uma evolução muito grande nos relacionamentos entre os casais, né? É muito importante que isso seja feito em conjunto, né? Por Uhum, quanto tempo na história a mulher levou a culpa do filho de ter gerado, de não ter gerado, de ter sido assim ou assado? Mas, na verdade, hoje, cada dia mais, mesmo em algumas disfunções que conhecidamente já era aceito que a responsabilidade que era mais ligada à condição da mulher, né? Hoje já se sabe a influência do pai também, né? Do, isso. do homem que favoreceu a Uhum. gestação ali. E se a gente quer aumentar mais essa fertilidade, então pensar na obesidade do casal já é um ponto que a gente tem para aumentar esse perfil para aumentar esse Fertilidade. perfil da fertilidade. Doutora Viviane, isso entra o papel fundamental da nutricionista, né? Eu acho que hoje em dia o nutricionista é um profissional que é necessário, sabe? Antigamente a gente pensava em vários profissionais específicos, mas hoje, por nós estarmos desaprendendo a comer, né? Cada dia mais Uhum, e com cada dia mais opções, isso. eu entendo o nutricionista como um profissional muito importante, né, na vida da gente. Uhum, Então, quando costuma receber casais que pretendem gerar para fazer muito. acompanhamento? Sim, sim. Aí o acompanhamento, só que a gente de uma idade mais ou menos assim, hoje em dia já tem pacientes já na adolescência, que a mãe acompanhou comigo e hoje me chamam de tia para todos os lados. Eu falo, meu Deus do céu, mas tá tudo bem. Mas aí eu tenho um caso bem bacana de uma psicóloga, que o primeiro filho dela, ela já chegou gestante. E aí eu acompanhei o resto da gestação dela, e aí ela planejou a gestação, que foi da filha, e foi fantástico. E ela era muito compulsiva com doce e tudo mais. Nós fizemos um controlezinho de troca de alimentação, e hoje em dia ela me fala que a bebê dela é totalmente tranquila, que ela não toma nada com açúcar, não toma líquido com açúcar, não gosta de refrigerante, ao contrário do outro mais velho, do outro filho. Parece que ele saiu exatamente igual a mãe, compulsivo por doce. Dependendo do aniversário, os dois disputam quem vai comer o bolo, sabe? Ela nem se importa, sabe? Então, o acompanhamento realmente faz diferença. Com certeza, a segunda nasceu com vantagem em relação ao primeiro, né? Mas vai fazer. É, Conhecimento nem é. sempre a gente tem na hora certa, né? Na hora certa, é verdade, é verdade. Então me conta, o que mais pode interferir na fertilidade do homem? Isso. Então, o que que a gente precisa pensar? A gente vai pensar, então, modular esses genes da obesidade, tanto masculino quanto feminino. Pensar que os homens têm que pensar que no saco escrotal tem receptores de T3.
Então, o que que acontece? Se por acaso acontecer intoxicação por xenobiótico, que são substâncias negativas, que são substâncias estranhas ao nosso corpo, isso pode acontecer, pode ter afinidade no saco escrotal, atrapalhando toda a função de testículos, atrapalhando toda a função do espermograma, e isso pode acontecer, pode aumentar risco de anomalia em crianças. Então, a gente Uhum. pensa na obesidade, pensa na função tiroidiana, pensa na exposição a substâncias e metais e excesso de oxidação. Então, por exemplo, hábito de vida inadequado com álcool, com bebida, isso interfere na oxidação. Tudo que interfere em oxidação atrapalha a fertilidade. Outro fator masculino também muito importante é a questão do álcool, né? Álcool e cigarro, que são disruptores também endócrinos, que precisa avaliar, porque quando a gente pensa na fertilidade masculina, as pessoas só focam em espermograma, e não é para focar só em espermograma. O hábito de vida influencia no espermograma, que pode, através da alimentação, melhorar o espermograma, melhorar a fertilidade também. Inclusive, um fator que é muito importante para a fertilidade no homem é o bom funcionamento das mitocôndrias, não é, doutor? Isso mesmo. As mitocôndrias, principalmente a questão, quando a gente vai pensar na parte de suplementação, a gente suplementa tanto masculino quanto feminino. Se tem uma criatura que precisa de mitocôndria, são os oócitos. Então, durante os gametas, quando a gente produz esses gametas, quando chega a gerar os oócitos, é a criatura que mais precisa de mitocôndria. Então, por isso a coenzima Q10 precisa estar lá ativa, né, para esse pessoal. E na função do espermatozoide também, eu preciso ter mitocôndrias ativas. Vamos imaginar aqui, gente, o espermatozoide ele vai vencer um verdadeiro desafio, né? Sim. Uma corrida com vários concorrentes, em que ele tem que chegar e encontrar o óvulo, né? E ele faz isso nadando. E para nadar bem, ele precisa ter uma produção de energia muito intensa, né? Uhum. Então, para que isso aconteça adequadamente, eu preciso que as mitocôndrias presentes nesse espermatozoide estejam muito ativas para que ele consiga nadar com intensidade e velocidade adequadas. Então, aí a doutora Viviane até citou um suplemento muito importante que é a coenzima Q10, né? Isso. E o que é importante que pode atrapalhar a fertilidade de um casal? É pensando em homem e mulher. Uhum. Você já falou da importância da intoxicação, né? Isso. A gente pode pensar aqui também, nessa questão do casal, hábitos alimentares que, por exemplo, às vezes as mulheres precisam pensar que o momento agora, se é para pensar na fertilidade, não é para pensar em o que eu posso fazer disso, o que eu posso fazer aquilo. Não, pensar ou vai gestar ou vai emagrecer. Então, existem situações bem diferentes. O tratamento para emagrecimento, a gente pode usar muitos artifícios. Agora, o tratamento para gestar existem diferenças. De umas coisas que eu sempre oriento em relação a chás. Cuidado com tipos de chás. Um deles é o chá de hibisco. O chá de hibisco pode diminuir maturação de óvulos, pode diminuir alteração na ovulação, e o chá de hibisco para homem também não é interessante por conta da questão alteração da qualidade desses espermatozoides. Tá? Então, a gente pensa no chá, a gente pode pensar, por exemplo, um alimento que é bem, bem bacana, embora dá muita energia, embora dá disposição, que é o café. O café, tanto para masculino quanto para feminino, a gente fala café, mas desculpa, eu queria falar cafeína. A cafeína de café, de chá, de refrigerante, não é o momento para esse casal exagerar em café. Porque o café, ele pode aumentar até risco de aborto quando usado em excesso para o casal, não pode. O café também não é interessante. Tá. Você falou uma coisa, explica, eu acho que vale uma explicação um pouquinho melhor, ó. A gente falou de obesidade, né? A gente falou de Isso, obesidade que atrapalha a fertilidade. E você falou um ponto muito isso. importante, não é hora de emagrecer. Uhum, Então,
pelo que eu estou entendendo, é assim, ó, você tem que estar magra, mas com hábitos saudáveis de Com vida. hábito saudável. É porque eu tenho atendido muitas pacientes que elas estão assim, tô na dúvida. Não, é porque estou pensando, já que eu não engravidei, então eu vou emagrecer. Mas se eu engravidar, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, não. A gente precisa sentar e reavaliar o qual é o momento. Agora, se você ainda está obesa, é o momento de fazer seu tratamento de emagrecimento primeiro. Enquanto isso, a gente vai preparando esse terreno, prepara o intestino, prepara a cabeça, prepara o corpo, prepara a casa. A casa, tanto essa casa interna, o útero, o ovário, quanto essa casa externa. Porque a gente tem muito casal que ainda não está no momento, porque as compras do mês é refrigerante, é suco de caixinha, é produto que é só abrir a lata. Não, esse não é não é essa alimentação que a gente quer. Entendi. Muito, muito interessante fazer esse discernimento, né? E essa coisa assim, já que eu não engravidei, eu vou emagrecer, é muito Uhum. frequente. É É muito frequente. muito, muito, muito. Mas você citou aí dois exemplos, o hibisco, que é bastante usado como coadjuvante nos Isso, regimes de emagrecimento e que não é isso, adequado, porque pode atrapalhar a isso, fertilidade, e a cafeína, uhum, que também é muito presente em alguns suplementos, né? Para dar isso. gás, para dar energia e etc. É, os alimentos industrializados, principalmente com rótulos enormes, alimentos com muito corantes, alimentos com muitos conservantes, não é o momento de usar esse tipo de alimento. Então, por isso que agora, quando a gente mais para frente falar das características da dieta do Mediterrâneo, não tem nada a ver com esse tipo de alimento. Se já tem isso na compra do mês, é para tirar antes de começar a usar, antes de começar o tratamento. Então, é para comer comida. Então, é já começar a procurar produtos orgânicos, porque a gente não vai usar agrotóxico, a gente não vai usar produtos industrializados, porque isso são disruptores endócrinos, ou seja, são substâncias que podem atrapalhar a nossa gestação, a futura gestação. Então, já que a gente está falando, você citou duas vezes os xenobióticos, né? Isso, Xenobióticos atrapalham muito a nossa vida, né? Em várias etapas isso, diferentes, né? Então, o que que são os xenobióticos? Né? São isso, produtos que estão aqui circulando junto com a gente. Normalmente eles são industrializados, né? Mas podem ser uhum, naturais também, tá? E isso. que atuam no nosso corpo como se fossem hormônios. Hormônios, isso Eles mesmo. têm uma ação Esse, semelhante aos hormônios. semelhantes aos hormônios. Então, isso é um grande perigo, porque o corpo pode entender que aquilo ali é um hormônio, só que não é. Então, por exemplo, onde a gente encontra os principais xenobióticos estudados, principalmente quando a gente pensa nessa parte alimentar, a gente vai pensar em chumbo, a gente vai pensar em mercúrio, a gente vai pensar em arsênico. O arsênico, tanto de substâncias quanto em herbicidas. Então, por exemplo, a importância de usar esses alimentos orgânicos agora, a gente precisa, por conta de reduzir essa quantidade de produtos químicos igual arsênicos, porque o alimento orgânico é para não ter esses produtos industrializados, né? E esses xenobióticos, eles vão alterar tanto a parte ovulatória quanto a parte de masculina na parte de espermatozoides. É verdade. Imagina só, você para gerar, a gente precisa muito de progesterona, né? Na verdade, tem que ter um equilíbrio adequado dos hormônios nas diferentes fases do ciclo. Mas Uhum, se eu tenho uma substância externa que tem uma ação semelhante à progesterona, ela pode isso. inibir a liberação, a Uhum, maturação do meu óvulo, tá? Então, é isso. muito importante evitar isso. Ok, Uhum, comida orgânica é uma maneira, né? isso. Mas, gente, não dá muito para correr e fugir do planeta Terra, né? É. Assim, claro que a gente tem caminhos para buscar alimentação orgânica, Uhum, mas você vai estar em contato. Uma água mineral, por exemplo, pode estar rica em isso. xenobióticos por causa do plástico Por causa do aquecido, né? plástico. Isso, Como a BPA. gente mantém o nosso corpo uma blindagem, uma certa proteção contra esses agentes Uhum. externos, doutora Viviane? Eu penso muito na questão intestinal. Então, por exemplo, quando a gente consegue modular esse intestino, quando a gente cuida dessa microbiota, então, por exemplo, para as pessoas entenderem bem o que, quando a gente fala de microbiota, dentro do intestino da gente, a gente tem uma população, é um ecossistema que mora lá dentro.
Então, o que que acontece? Existem bactérias boas, existem bactérias com potencial negativo, fungos e outros. Então, por exemplo, quando as bactérias estão legais e essas com potenciais negativos, se elas estão em equilíbrio, está tudo bem. Se por acaso essas bactérias que têm esse potencial ruim e tiver mais do que as outras, isso acontece um desequilíbrio. E esse desequilíbrio no intestino pode reduzir a nossa função imunológica, que vai atrapalhar, por exemplo, quando a gente está em exposição a essas substâncias estranhas. O importante é lembrar que o nosso corpo ele foi feito para desintoxicar. Todo mundo foi feito para desintoxicar, mas o grande problema é que esse excesso de toxina não está conseguindo sair do nosso corpo, porque que entra e sai desde o café da manhã. Então, o que que acontece? Mesmo agora, quando a gente fala nessa programação da gestação, a gente pensa em modular esse intestino de primeira etapa, melhorando essas bactérias positivas com efeito positivo. E quando a gente pensa nessa questão gestar, uma mãe que tem um potencial bacana para esse intestino, consequentemente, ela vai passar isso para o bebê. E se uma das principais funções do intestino é melhorar a ação imunológica, a gente já cria esse futuro bebê com uma imunidade muito mais elevada. É fantástico. Hoje em dia já está se estudando até a composição da microbiota da placenta, porque se julgava que era estéril e já se sabe Uhum, que não. E tudo depende isso. sim da microbiota da mãe. Então, Uhum, na gestação, usar os probióticos adequados pode ser uma coisa muito interessante, né? Mas isso. quando a gente pensa também em limpar, né, já que o mundo tem toda essa toxicidade, a gente também precisa lembrar muito do fígado, não é verdade? Isso. Uhum, A gente precisa lembrar muito do fígado. E como a gente isso. potencializa a função para que o nosso fígado consiga fazer esse aspecto de detoxificação? Principalmente lembrando da questão de micronutrientes, ajudando esse fígado através dos micronutrientes. Quando a gente pensa em micronutrientes, a gente vai lembrar que todo o nosso corpo, função tiroidiana, função cerebral, intestino, fígado, tudo precisa de micronutrientes. Quando a gente fala em micronutrientes, as pessoas associarem melhor, a gente vai lembrar em vitaminas, minerais, fibras. Então, assim, os macros, que são os grandes macronutrientes, ninguém tem carência. Difícil ter carência de carboidrato, de proteína, de gordura. Agora, dos micronutrientes, grande parte das pessoas têm. E o fígado é um que depende de muitas vitaminas e minerais para melhorar o processo de detoxificação. Então, às vezes as pessoas têm essa mania de falar, vamos detoxificar, toma um suco verde, muito mais além. A detoxificação precisa de ir muito mais além do que um suco verde. Ela precisa de vitaminas, ela precisa de minerais para todo mundo trabalhar em harmonia, né? Vamos lembrar de algumas vitaminas que são muito importantes. Olha só, eu gosto de associar as coisas, né? Normalmente as mulheres que usam contraceptivos orais, os anticoncepcionais, a gente tem uma depleção muito grande das vitaminas do complexo B. Então, Bem, principalmente a vitamina B6, que é a primeira que cai quando usa anticoncepcional, isso. mas outras vitaminas do complexo B também. Uhum, Então, e aí quando a gente faz um link de detoxificação, as vitaminas que são muito, muito, muito importantes, vitamina B6, B12 e B9. Então, uhum, é fundamental que para que você tenha, óbvio, tem que ter uma proteção muito bem feita do intestino, um intestino íntegro, né, isso. sem distanciamento das células, né, sem o chamado Isso, leaky gut, uma microbiota isso. perfeita, e por um outro Aham, lado, se eu impeço que entre coisas, eu já favoreço. Também favorecer que seja eliminado. E aí entram uhum, muitas vitaminas e minerais. E entre isso. elas, as do complexo B, né? E lembrar também que esse intestino, ele manda mensagens para o cérebro, né? Então, o que sair do intestino vai para o cérebro e a gente tem que lembrar que o que que acontece? Se esse intestino está com alteração de permeabilidade, alterações nessas junções, a resposta para o cérebro pode ser inflamação. A resposta para o cérebro pode diminuir a presença de neurotransmissores. Aí pense, se essa tentante, essa futura gestante, já tem tempo que ela está tentando, imagina o estresse dela.
Uhum. Imagina a preocupação desse casal. E se ela não tem esse intestino que ajude nessa função de neurotransmissores, então o que acontece? Estresse gera estresse, porque age no sistema nervoso central. Se agiu no sistema nervoso central, masculino e feminino, isso vai fazer alterações, principalmente tanto ovulatórias quanto no espermograma. Com certeza. Já que a gente falou de tanta coisa que deve ser evitada, o que deve ser feito, então? Conta para a gente para Uhum, uma alimentação que favoreça a gestação, que favoreça a fertilidade no homem e na mulher. Como que uhum. a gente poderia explicar para as pessoas um pouco sobre isso? Isso. Quando a gente vai pensar nessa característica dessa dieta, os estudos têm mostrado muito essa característica da dieta do padrão do Mediterrâneo. Claro que a gente precisa fazer algumas adaptações, porque até isso houve mudanças, né? Então, as mudanças principalmente em questões alérgicas e mudanças por conta da questão região. E a outra coisa é da individualidade. Então, essa dieta ela tem que ter característica antioxidante, ela tem que ser anti-inflamatória, porque a gente já falou muito da presença da inflamação atrapalhando a fertilidade. Essa dieta tem que ser rica em fitoquímicos e principalmente ter comida. Então, existem verduras e legumes que se caracterizam, que estão dentro da dieta. Quando a gente falou na questão da detoxificação, existe um grupo de alimentos que são as brássicas, que grande parte das pessoas, às vezes, nem sempre tem muito hábito de comer, que são a couve-flor, são repolho, brócolis, couve, rúcula. São alimentos que têm um poder muito bacana em melhora da detoxificação. E uma das características da dieta do Mediterrâneo é esse alimento voltado para da sua forma natural. Então, sazonal. Então, sempre procura nessas cestas de produtos orgânicos, está na época de quê? Qual a verdura, qual legumes, quais os vegetais está na época? É esse que nós vamos pegar e fazer disso o nosso padrão alimentar. Existem pessoas que reclamam um pouquinho, porque a cesta só vem essa, só vem aquela, mas tem que lembrar que é esse alimento para a época disso. Então, isso é uma característica que destaca muito. As frutas também se destacam muito dentro do padrão do Mediterrâneo. Lá eles tinham possibilidade muito maiores de comer as berries, que para a gente aqui não é tão fácil. Então a gente precisa adaptar. Vamos pensar nas que a gente tem aqui. A jabuticaba, por exemplo, é uma fruta fantástica, fantástica, usada em todo o seu processo. A gente pode comer tudo dela, inclusive as cascas, dá para fazer chazinho, dá para fazer geleias, mas sem açúcar, por favor. Usar o morango de preferência orgânica. Lembrar que açúcar é um disruptor também. Açúcar aumenta o processo inflamatório. Açúcar em intestino aumenta aquelas bactérias com potencial alergênico, então não é legal esse açúcar, né? Outra coisa muito interessante na questão da dieta do Realmente, tem Mediterrâneo. um berry muito brasileiro, que até tem uma polêmica aí acontecendo agora, né? Mas o berry mais famoso do mundo, do Brasil, é o açaí, né? Isso, Ele, isso, ele é altamente antioxidante, só tem que tomar cuidado, isso. porque agora está tendo papel no açaí, né? Ai, ai, dá um. Papel? A última que eu ouvi É. foi essa. Mas Ai, meu assim, Deus. tem açaí de procedência boa, já existe Isso. açaí liofilizado, açaí Tem. com selo de orgânico também, mas é um berry que tem uma propriedade, uma capacidade antioxidante altíssima, tem alta Altinho. concentração de ferro, né? E o Aham. ferro é muito importante no processo de gestação, então pode ser Sim. usado aí, né? Sem Isso. açúcar. Sem açúcar, sem aquele monte de coisa por cima, sem xarope, né? E É, assim por diante. Então, eu gosto muito de orientar quando a pessoa sabe da procedência desse açaí, usar batido ele com banana, colocar fibras. Uma das características da dieta do Mediterrâneo, por exemplo, é colocar sempre as fibras, que isso, além de reduzir a carga glicêmica, as fibras é o alimento dos prebióticos. Então, só
só para as pessoas se orientarem, os prebióticos são os alimentos dos probióticos. Então, fala-se muito em tomar probióticos, mas tem que lembrar também de alimentar essas bactérias que estão dentro do intestino, que principalmente que o alimento delas é fibras, é fruta, é verdura, é legumes, é alimento, né? Tem gente que não gosta de açaí, tem uma Adriana, a doutora Adriana está falando. Tem realmente é um gosto bem característico, mas já É, viram que tudo que tem um sabor muito intenso, embora muita gente para cá, que não conhece açaí verdadeiro, não uhum. conhece o sabor verdadeiro do açaí, não. É Mas aquele gosto de acaba que terra de verdade, né? tem tanto xarope no meio que acaba que nem conhece, mas é um gosto muito É, intenso. Isso realmente isso. por conta da quantidade de fitoquímicos, né? É, mas ela Por gosta de exemplo, amora lá. Amora também tem fator antioxidante maravilhoso, fantástico. maravilhoso. Isso. E É, continua, divida outro dos alimento que alimentos. caracteriza na dieta do Mediterrâneo era o uso dos queijos e dos iogurtes, que é muito personalizado. Existem pessoas que podem estar usando nesse processo de gestação, existem pessoas que não podem estar usando. Então, Hum. não vamos entrar na polêmica do leite, mas existem pessoas que podem estar usando e cuidado também com essa questão da exposição ao excesso de queijo. Porque lá na dieta do Mediterrâneo, naquela época onde que o leite era o tipo de leite e o tipo de queijo que eles usavam é diferente do que a gente tem aqui. E tudo que a gente quer é reduzir a formação de substâncias oxidantes. E lembrar que tudo que oxida, tudo que aumenta o fator inflamatório pode atrapalhar a fertilidade, né? Ô, Vivi, vamos falar um pouco de ferro no Brasil. O Brasil a gente tinha um histórico de deficiência de ferro, né? Deficiência generalizada na população. Eu sei que isso Isso. melhorou um pouco, mas a gente precisa lembrar, gente, que a anemia dificulta demais o processo de gestação. Você pode Sim. explicar isso, por favor? Sim, mesmo porque quando a gente vai pensar nesse ferro, a gente vai lembrar do ferro para a gestação, a gente vai lembrar do ferro para a tireoide, porque eu tinha falado um pouco mais cedo que a tireoide também precisa ser cuidado para o processo de gestação, né? E a outra coisa é que assim, a responsabilidade em cima do ácido fólico é muito grande. Mas se as pessoas não comerem as fontes desse ácido fólico, fica muito pior. A gente precisa que as pessoas comam mais fontes de ácido fólico para melhorar, principalmente, a questão do ferro também. E a outra coisa que também na dieta do Mediterrâneo é que assim, a carne vermelha ela é bem limitada. A gente usa mais os peixes, principalmente a sardinha, e reduz a questão da carne vermelha. Só que a individualidade faz toda a diferença. Quando a gente vai avaliar esses exames dessa futura gestante, se já tem essa deficiência do ferro, a gente já vai estar usando em suplementação e avaliar a ingestão e mantendo o equilíbrio também, porque o excesso de carne vermelha pode acidificar e também pode nos atrapalhar no processo de gestação. Gente, lembrar o seguinte, ó, sem ferro a tireoide não funciona bem. Se a tireoide não funciona bem, eu não libero, posso até produzir os ovos, mas eu não Isso. libero para que seja fecundado, tá? A Uhum. tireoide ela é responsável pela manutenção da temperatura corporal, uma das funções, né? Isso. E eu Isso. preciso da temperatura exata para que esse ócito seja Uhum. liberado para que seja fecundado, tá? Isso. Então, assim, precisa cuidar. A gente pode ter anemias funcionais até. Então, Uhum. o nutricionista, o médico, precisa avaliar isso. E fora, gente, o funcionamento da tireoide adequado na mulher gestante é fundamental para o desenvolvimento do cérebro do bebê, né? Então, a Isso. inteligência da criança depende do bom funcionamento da tireoide da mãe. Tudo bem que se tiver falha, a mãe, a natureza é tão sábia que a mãe é prejudicada em benefício do bebê, tá? Em Sim. toda gestação isso acontece, mas pode Uhum. ser que não seja suficiente, né? É. Suficiente para isso. Outra coisa que Tanto que tem tem muito. muita mãe que desenvolve hipotiroidismo após o pós-parto, né? Nunca teve Exatamente. alteração e desenvolve pós-parto. Então, assim, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem,
Porque o que que acontece? A mãe que não foi cuidada durante essa gestação, ela pode sim ter problemas no pós-parto, que é muito perigoso, principalmente relacionado ao emocional também, né? Então, assim, a tireoide, que tem relação com o emocional, que tem relação com carência de nutrientes, né? Com certeza. E em relação à dieta mediterrânea, tem um outro ponto, né? A parte anti-inflamatória por causa dos peixes. E aí a gente poderia Isso, falar um pouquinho do ômega 3 e da importância isso. durante a gravidez, né? Isso, principalmente quando a gente vai pensar assim, quando a gente vai fazer o período pré-gestacional, a gente vai estar uma dosagem de ômega 3 e pensar no ômega 3 na sua totalidade, tanto em EPA e DHA. Depois que essa mãe já está positivo, já está toda modulada, a gente vai caprichar um pouquinho mais nessa questão do DHA para melhorar a capacidade cognitiva da criança, para ajudar no processo anti-inflamatório. Então, isso tudo significa que essa mãe está modulada, essa mãe está acompanhada, né? Isso é fantástico. E É, através da alimentação e da suplementação. ômega 3 eu tenho duas coisas que eu falo assim, se você me pedir um conselho farmacêutico, eu vou te falar de duas coisas. Antes eu falava só de uma delas, que era o ômega 3. Acho que todo mundo precisa de ômega 3. Ao contrário do que tem se falado, né, que o ômega 3 tem que ter cuidado quando você tem um perfil mais inflamatório, eu acho que é justamente o contrário. Lamento, mas os estudos que são publicados são com gente inflamada. Ninguém pegou uma Uhum, pessoa saudável e deu ômega uhum, 3 para poder dizer que era anti-inflamatório. Isso não existe. Então, eu sou mega a favor de ômega 3 em diferentes processos. Então, EPA e DHA, eu acho que é para a vida, para todo mundo. uhum, Agora, então, para quem não sabe, aí para a gente deixar bem claro, né, Vivi? O ômega 3 é um conjunto de dois tipos de gorduras, vamos falar assim. O EPA isso. e o DHA. O Uhum, EPA, ele age mais na totalidade do nosso corpo. E dos dois tipos, o DHA é o que tem mais afinidade com o cérebro, são tanto certos. para a manutenção da saúde cerebral, da cognição e do próprio desenvolvimento do cérebro. Então, hoje Uhum, já é possível você adquirir o suplemento ômega completo, que tem EPA e DHA em proporções isso. equilibradas, ou Uhum, adquirir mais concentrado em DHA. Até pouco uhum, tempo atrás no Brasil isso não tinha, hoje no Brasil a gente tem, inclusive a isso. Nayak, que é uma marca que está com todos os ômegas certificados, de Uhum, procedência incrível, a gente na isso. farmacotécnica tem disponível. E aí na Livre de fase metais. livre de metais, que é muito importante, Uhum, né? uhum, É porque é obtido de peixes de águas profundas, então são peixes isso. grandes que vivem longo tempo e que tendem a Uhum, acumular metais tóxicos provenientes dos isso. oceanos, né? Uhum, Então, o DH na fase de desenvolvimento do cérebro da criança tem estudos e mais estudos demonstrando a importância para o desenvolvimento da inteligência do bebê, né? isso. Então, no pré, vê se a gente está certo, doutora Viviane. No pré, seria mais interessante utilizar o ômega 3. O ômega 3 na sua totalidade. E depois, em determinada fase, é que se usaria o DH. O DHA. E aí, eu também, acabou a gestação, eu não tiro de imediato, porque aí eu tô cuidando da mãezinha. Eu preciso cuidar dessa mãe, porque o bebê tá bem, tá tranquilo, mas eu preciso cuidar dessa mãezinha que ainda precisa de cuidados, porque o ômega 3 também, além de ajudar na inflamação, vai ajudar também no controle emocional, porque nasceu o bebê, mas nasceu uma mãe também, tudo novo para ela. Tudo novo e uma baixa de progesterona muito rápida e muito intensa, né? Isso. Então, esse Uhum. cérebro realmente tem que estar blindado, né? O que Isso, mais que a gente tem de importante? As pessoas se interessam muito por suplementos, né? Você falou do isso. ácido fólico. Uhum, Hoje em dia, eu acho que a melhor forma de administração de ácido fólico é o metilfolato, né? Qual que é a sua isso. opinião sobre isso? Principalmente o metilfolato, e a minha preocupação é que, dependendo das orientações que essa gestante tem, ela chega lá tomando ácido fólico de 5 mil. Desculpa, ela toma. Não é ácido fólico. Não, sim, ácido fólico de 5 miligramas. Então, a minha preocupação é essa questão. Primeiro, esse excesso de ácido fólico que ela toma. E na minha conduta, eu uso mais o metilfolato do que o ácido fólico.
por conta da questão de conversão. E pela experiência que eu tenho já de acompanhar essas futuras gestantes de um bom tempo, eu uso mais o metilfolato e os resultados são muito positivos em relação à questão de defeito de tubo neural, cuidado com essa criança. Então, eu uso muito mais o metilfolato do que o ácido fólico. Tá certo. A Rose está comentando aqui que ela usou muito ômega no final da gravidez, né? Eu tive um caso que eu acompanhei, na verdade foi minha irmã caçula, né? Ela teve meu primeiro sobrinho e de repente ela começou com sintomas de depressão pós-parto. Uma menina super jovem, super Uhum, saudável, ela era personal trainer, né? Então imagina, né? Super é. saudável e começou com um sintoma de depressão pós-parto. E na época a gente não tinha tantos recursos, já faz bastante tempo também. E aí, o que que eu fiz? Eu suplementei para ela, foi ômega 3, né? E, em 3 dias os sintomas foram completamente eliminados, né? Então, Bacana. realmente, o cuidado da gestante no final da gestação, o ômega 3, independente de ser DHA, de ser ômega, ele é muito importante para a saúde da Uhum, mãe e também até mesmo para você transferir isso através do leite materno para o bebê, uhum, né? Então você isso. mantém um perfil anti-inflamatório no bebê. É. E nas tentantes, quais outros suplementos a gente poderia citar que são muito importantes? Isso. Aí a gente vai pensar no casal, por exemplo, a coenzima Q10, para que a gente já tinha falado um pouco mais cedo na questão da motilidade, para ajudar na energia, melhorar a disposição. A gente usa muito a L-carnitina, que melhora demais também essa questão de aumento de concentração de espermatozoide. A L-carnitina tem um efeito muito bacana. Suplementação de vitamina D em doses altas. A vitamina D faz um efeito de progesterona. Tudo que essa gestante ou futura gestante quer é uma melhora na progesterona. A vitamina D tem efeito anti-inflamatório, pelo amor de Deus. Chega futuras gestantes lá com vitamina D de 30, eu tenho vontade de chorar. Nem toma. Aí o médico tomou, pediu para tomar 2 gotinhas, 200 UI. Eu falei, não, não, não. Vamos começar do começo. Precisa tomar vitamina D, não adianta. Tem que suplementar a vitamina D, tem que suplementar a vitamina B12, que é outra fundamental no período pré-gestacional. Futuras gestantes precisa de vitamina B12, não pode ficar sem. Aí, no caso, eu tenho também, na minha prática clínica, uso mais a metilcobalamina do que a ciano, ou as outras, porque acredito que essa parte metilada já é muito melhor, né? Outro suplemento que eu uso muito, então, é a vitamina D. Outra que é a colina. Colina melhora demais, 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 demais. Doutora Bruna Pitaluga, que fala muito da colina, e a gente vê os estudos lá fantásticos sobre colina. Não pode ficar sem. A fonte de colina que a gente tem na natureza é a gema de ovo. Então, aquele pessoal do mundo fitness que só come clara e não come gema, mais uma vez, não é o momento de pensar nisso. Em uma gema de ovo, a gente chega próximo a quase 200 miligramas de colina, que é fantástico, é o alimento do bebê, desse feto, desse embrião. É fantástico a colina, a E gente não lembrar pode também que ficar. o ovo é rico em outros antioxidantes, né? A própria Isso, astaxantina. Então, isso. tem E que que no comer o ovo processo de todo. detoxificação vai ajudar a gente, né? É. Fizeram uma pergunta aqui, doutora Viviane. Eu estou Ah, pensando em engravidar daqui a um ano. Eu devo, isso. eu devo começar a suplementar agora ou me preocupo 3 meses antes? Eu queria comentar uma coisa. Procure um Isso. profissional para te acompanhar. A primeira coisa. Vai ser o melhor Uhum, investimento que você vai fazer para assegurar uma gestação, uma fertilização e assegurar uhum. uma gestação muito bem cuidada. Mas queria que você comentasse também para essa Olha amiga. só, quando a gente pensa nessa futura gestação, eu pensaria em fazer o tratamento de 6 meses a um ano antes. Eu vou voltar para essa questão do mundo das dietas, é assim, quem faz dieta sabe que mudar hábito alimentar não é do dia para a noite. A gente tem todo um contexto para mudar um hábito alimentar. E quando a gente pensa na gestação, a gente pensa no casal. Então é hora de sentar e avaliar.
Como é que é o consumo de bebida alcoólica? Como é que é a exposição a essas toxinas? Como é que é o hábito alimentar dentro de casa? Então, mudar isso não é com 2 ou 3 meses. Às vezes, gasta até um ano. Se a gente puder começar essa suplementação com 6 meses, está muito bacana. Mas se a gente conseguisse suplementar e melhorar essa casa com um ano antes, seria o ideal. Seria um bebê fantástico, sabe? Super Com bebê, mudança. Oh, quem dera, é isso mesmo. né? Vira um super bebê. Isso, Muito bacana. isso. Tem mais Nossa, alguma pergunta aí? não, só para avisar que o nosso tempo está caminhando para o fim, então a gente Ai, precisa, queria que você comentasse, mas a gente está gostando muito, viu? Porque é muito, olha só, pensa que oportunidade, né, gente, que a gente tem hoje em dia. O nível de informação que nós temos para a gente poder fazer escolhas, né? Hoje ninguém mais é obrigado a engravidar. Não existe é. mais Uhum. essa imposição social, né? Mas já que você vai, olha que maravilha, você ter todo essa quantidade de informações para você fazer boas escolhas e garantir uma das riquezas mais preciosas que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? A É, saúde. Então, é. olha que maravilha o tempo que a gente vive hoje, né? Hoje em Uhum. dia. Eu gosto muito, doutora Leandra, de ressaltar para essas futuras mães, é que assim, que outro momento da vida ela tem para mudar essa história dessa criança, se não no Uhum. ventre materno, né? Então, como eu já acompanho bastante futuras mamães, ai, Viane, você lembra quando eu mandava foto para você dos pratinhos? Hoje em dia, pergunta se está comendo isso, pergunta se está comendo. Eu falo, tá tudo bem, vamos ficar calma, mas essa criança teve uma base. Então, quando a criança tem uma base, é muito diferente. E uma coisa que a gente tem preocupado muito, doutora André, é o seguinte, é que assim, antigamente, há pouco tempo atrás, falavam muito da questão assim, que as mães deixavam para engravidar mais tarde e tudo mais. Hoje em dia já não tem tanto isso mais. O problema que está acontecendo é que o resultado está vindo de experiências anteriores e dos hábitos anteriores refletindo na fertilidade. Então, hoje em dia, a gente tem uma margem de pessoas inférteis, mas a geração de infertilidade ainda está por vir, em decorrência do hábito e do estilo de vida de hoje. Então, hoje em dia, as pessoas, os adolescentes, ou essa geração, a exposição à toxina, ao cigarro, ao tipo de alimentação, vida desregrada, isso está diretamente relacionado à qualidade ovulatória e espermatozoide, de espermatozoides também. Tá certo. Ok, Viviane, a gente estamos terminando o nosso tempo, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu queria que você fizesse umas últimas considerações que você acha importante para quem é tentante, para as mães, Isso. para os Uhum. futuros pais também, né? Isso. Eu acho que o que mais eu gostaria de deixar é essa questão da mudança, mudança do casal. Quando se planeja um filho, é 50% mãe, 50% pai. Então, tem que melhorar essa exposição aos produtos industrializados, tem que abrir mão desse processo, abaixar a bola, melhorar um pouquinho a questão do estresse, reduzir estresse tanto materno quanto paterno, melhorar essa questão da suplementação, fazer a suplementação orientada direitinho. Quando a gente vai avaliar esses exames, a gente faz essa orientação nutricional em torno desses exames, corrige o perfil inflamatório. Então, o que acontece? Todo esse perfil inflamatório, ele está gerando, pode gerar um bebê. Se vai ser saudável ou não, vai depender do que os pais estão querendo. Então, mudar o estilo de vida para os futuros tentantes. Muito bom. A doutora Viviane, gente, tem uma novidade, ela está lançando um e-book sobre esse tema, né? Conta para a gente sobre isso, onde as pessoas vão encontrar. Isso. Olha só, vou deixar aqui no meu Instagram algumas. Lá no meu Instagram tem o Linktree, que tem o meu WhatsApp lá.
Então, manda para mim alguma mensagenzinha que eu vou enviar para vocês esse e-book falando mais detalhadas. A gente não consegue detalhar aqui. Tinha muita coisa para falar a respeito dos alimentos para evitar. Era para poder ter falado um pouquinho mais dos disruptores endócrinos que lá tem, da alimentação melhor em relação da dieta do Mediterrâneo, que aqui a gente não consegue tudo. Mas lá no meu Instagram tem, no Linktree, tem lá a questão do link que é para poder, tem o meu telefone, e tem o meu e-mail lá também. Pode me mandar por e-mail uma orientação, que eu mando para vocês esse e-book maravilhoso, feito com todo carinho, sobre essa questão da fertilidade, tá? Tá uma graça, gente, muito bem feito mesmo. Doutora Viviane, muito Eu que obrigada pela agradeço. presença, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a todos que nos assistiram aqui. Isso. No Instagram da doutora Viviane, fala para a gente aqui, por favor, é É Vivi, @NutriVivi Funcional. tá bom? Gente, boa noite a todos. Terça-feira que vem a gente está aqui de novo. Viviane, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, doutor Ramelita. Um beijo para a senhora. Beijinho. Um abraço a todos, gente. Tchau. Tchau.